E aí pessoal, beleza? Hoje nos Últimos de Química a gente vai continuar a nossa série que fala sobre química nos filmes e séries. E hoje estou trazendo para vocês um filme lançado em 2020 chamado Tenet, que ele versa muito sobre estruturas físicas para quem gosta dessa coisa de, não vou dizer viagem no tempo, mas reversibilidade do tempo, multiplanos, essa estrutura. E ele faz um paralelo com parâmetros físicos e químicos, mas especialmente voltado à entropia das coisas. Então bora lá para um resumo do nosso filme, né? Bom, o Tenet ele começa assim. Um agente da CIA é recrutado para uma organização misteriosa chamada Tenet para participar de uma missão de escala global. Eles precisam impedir que Andrei Sator inicie a Terceira Guerra Mundial. A organização está em posse de uma arma de fogo que consegue fazer o tempo correr ao contrário. Acreditando que o objeto veio do futuro, com essa habilidade em mãos, o protagonista precisará utilizá-la como forma de se opor à ameaça que está por vir, impedindo que os planos de Sator se concretizem. Quando você começa a assistir o filme, você começa a perceber que tem algumas coisas estranhas que vão estar acontecendo logo no começo. Tem coisas que não deveriam estar no local, mas estão. E aí você fica meio se perguntando, como assim? E todo o desenrolar da história começa quando você chega mais ou menos nessa cena aqui. Ele chega numa sala que tem um monte de disparos, como se tivesse tido um tiroteio lá dentro. E aí o cara disse, não, isso aqui ainda não aconteceu. Você disse, como assim ainda não aconteceu se tem todas essas marcas na parede? Se você for parar para prestar atenção nessa cena, olha só, no começo, enquanto eles estão vindo, a marca do disparo está no vidro. Quando eles passam pela marca, ela some. É como se essa imagem estivesse de trás para frente. É como se ao invés da munição sair da ponta da pistola para o vidro, ela saísse do vidro para a pistola. Entendeu? Como se ela estivesse voltando. E aí todo o desenrolar começa em torno disso. Como o próprio diretor diz, é um filme do Christopher Nolan, né? Então você imagina bastante efeito, bastante trama, mas não é sobre viagem no tempo. É como a distorção do tempo pode acontecer para que ele rode ao contrário. E uma das coisas que faz ele justificar isso é justamente a entropia. Ele discute muito como a entropia afeta o mundo e como seria se a entropia fosse ao contrário. E justificando todo esse processo, a gente vai entrar nesse ponto. Normalmente a gente associa que a entropia é como se fosse a desordem do meio, como se a gente tivesse isso aqui. O sistema natural de acontecer é como se a gente tivesse algo mais organizado e a entropia aumentasse para que ele se tornasse menos organizado. E disse que todos os fenômenos naturais passam por esse processo. Bom, então imagina que você tem um sistema agora que vai estar todo bagunçado, ele vai migrar para um mais organizado. Só que a entropia, ela não versa só sobre isso. A gente normalmente associa esse paralelo da entropia como um padrão para a gente poder ter uma noção do que é. Mas a entropia não é só sobre desordem. Ela, na verdade, é como a energia se dissipa. E isso a gente consegue, de uma certa forma, mensurar e dar efeitos ao mundo real, né? Então a gente tem esse processo aqui que diz essa frase: a entropia aumenta em todos os processos naturais. Ou seja, se você quiser um processo no qual a entropia vai diminuir, você tem que dar energia, você tem que forçar. Se a gente mistura, por exemplo, duas substâncias, obviamente miscíveis, né? É normal que uma não fique em cima e outra fique embaixo. O normal é que elas se misturem. Porque quando eu tenho uma em cima e outra embaixo, eu tenho um sistema ainda organizado. Quando elas se misturam ali, eu tenho um aumento da entropia. Eu aumentei a desordem no meio. Da mesma forma, se a gente for parar para ver, corriqueiramente o que acontece é que se a gente for analisar estruturas que nós forçamos elas a ficar sólido, a temperatura ambiente vai voltar a ser líquido, porque a gente espalha essas moléculas, a gente continua com um volume definido, mas um formato aleatório, né? Então isso dá um aumento da entropia do meio. E no filme ele começa a justificar algumas coisas desse retorno por conta disso. Nessa cena aqui em específico, ele diz, não tenta entender, só sinta, né? Mas eu queria, nessa cena especificamente, pegar uma parte que infelizmente não conseguiu o recorte dele, mas esse carro, quando ele capota no final dessa cena, ele começa a pegar fogo. Aí beleza. Quando o protagonista vai se aproximando,
O outro cara diz, não encosta, porque você pode congelar. Você fica, como assim? Se ele está pegando fogo, é para estar liberando calor. Se ele libera calor, aquece a vizinhança. E quando você toca, você congela, porque ali a entropia está trocada. Se a entropia está invertida, ao invés de liberar calor, aquele fogo estaria absorvendo calor. Então, quando você toca, você perde o calor do seu corpo para aquela chama e se congela. Vê como o negócio é estranho, né? E aí a gente começa a versar um pouco sobre entropia e esses efeitos, onde, de maneira natural, a ordem das coisas tende a se diminuir, tende a ficar cada vez mais bagunçado, como é o fogo, na verdade, né? O fogo, na verdade, você tem uma estrutura normalmente sólida ou líquida, que está tornando-se gás, se torna gás, as partículas estão cada vez mais dispersas, aumentando sua desordem, liberando calor para o ambiente, que vai aumentar a velocidade das partículas, e assim por diante, né? Então, a gente tem esses efeitos que vão estar trazendo a entropia química, físico-química, para a reflexão do mundo real, beleza? E aí eu gosto sempre de comentar isso matematicamente, que a gente tem essa equação. ΔG igual a ΔH menos T ΔS. Isso aqui seria a variação da energia livre de Gibbs, vai ser igual à variação da entalpia menos a temperatura vezes a variação da entropia. Entalpia é um parâmetro fixo de cada material. A entropia ela é um parâmetro que vai estar dizendo como a temperatura afeta a espontaneidade e a estabilidade. ΔG, a energia livre de Gibbs, tem até vídeo aqui no canal, já que eu explico isso de diferentes formas e algumas vezes, né, em diferentes tópicos. Mas ela é a energia que nós vamos medir e calcular para determinar se um processo é espontâneo ou não. Ou seja, quando eu calculo a energia de Gibbs menor do que zero, energia negativa, eu tenho ali um processo espontâneo, um processo que naturalmente irá acontecer, beleza? Quando ela é igual a zero, eu estou no equilíbrio, e acima de zero quer dizer que ela não é espontânea, eu tenho que dar energia para ver aquele processo acontecendo. Então, eu vejo o ΔH, que é um parâmetro daquele material, daquela situação, menos T ΔS, é um parâmetro do ambiente. Então, tudo para poder acontecer e ter uma espontaneidade, ele tem um parâmetro intrínseco, que é aquele fixo, e tem a dependência do ambiente. Às vezes, um exemplo que pode ser esticado, né, mas eu gosto de citar é, por exemplo, na superfície da Terra, você vê átomos de hidrogênio se fundindo, gerando hélio? É claro que não, né? Isso daí você faz só forçando uma bomba atômica, por exemplo. Mas na superfície do Sol, superfície nem tanto, mas no núcleo do Sol, a temperatura é tão alta que isso é um processo espontâneo. Então você aumenta a temperatura e vê aquela situação acontecendo. Uma carne, um ovo, por exemplo, ela vai cozinhar sem o efeito da temperatura? Não, porque o ΔH está bloqueando aquilo. Você aumenta a temperatura até que o T ΔS passe o ΔH e a reação aconteça. Entendeu? Então, quando ele diz eu tenho entropia invertida, quer dizer que todos aqueles efeitos que normalmente a temperatura iria acelerar ou iria inibir vão acontecer de formas contrárias. Nesse caso, o Olaf não derreteria, por exemplo, né, porque ele estaria quando ele sai do sólido para o líquido, ele está indo do sistema mais organizado para o mais desorganizado. O contrário seria ele do líquido virar sólido. E tem várias cenas que a gente vai acabar vendo nesse filme que ele versa sobre isso. Como, por exemplo, um aeroporto que se explode, mas algumas partes dele voltam para onde ele estaria. Como assim? A explosão fez com que ele voltasse? Pois é. Você tem o filme acontecendo em dois sentidos. Inclusive, o próprio Christopher Nolan disse que você pode assistir o filme indo ou voltando para poder entender a história. Quando você vê a explosão, né? Que é a entropia normal, as peças se dissipam. Quando você pega o filme contrário, que já seria do final para o começo, não é o contrário, é só as cenas mesmo. Então você vê ele saindo da explosão e voltando para o que era originalmente, porque você está indo na entropia sentido contrário do que deveria ser. É muita viagem, umas paradas bem interessantes e vale a pena assistir. Mas por hoje é isso, galera. Vou ficar por aqui. Qualquer dúvida, pergunta, sugestão de conteúdo, vocês podem deixar aí nos comentários, beleza? E até o próximo vídeo.